Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e estou aqui no novo estúdio do Jornada Cast. Nós, há 3 meses atrás, fizemos um piloto desse podcast que tem como objetivo bater um papo descontraído com pessoas comuns, mas que têm histórias inspiradoras. Aqui nós vamos continuar falando agora, nessa nova temporada, que eu ainda não sei quando vai terminar. Nós sabemos que aqui no meio, entre eu e um convidado, que já já eu revelo, sempre tem um convidado principal, que é ele, a ele toda a honra e toda a glória. Então ele é que determina as pessoas que a gente vai conversar, foi ele que deu a visão desse lugar aqui que a gente está, e aos poucos eu vou contar a respeito disso, o lugar onde nós estamos gravando, e de fato é com muita honra e com muita gratidão no coração que a gente inicia mais essa temporada. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado especial, eu sempre falo assim, porque as pessoas que vierem aqui, aquelas que já vieram, eu tenho enorme gratidão dos 12 episódios que nós já gravamos, mas as pessoas que continuam vindo, de fato, foram nomes enviados por Deus para que a gente pudesse bater um papo aqui descontraído. Todos sabem que nós temos o roteiro, nós temos o nosso press kit, nós temos nosso novo site, visita aí jornadacast.com.br, mas a gente deixa um pouquinho o roteiro de lado e a gente vai bater um papo descontraído. Essa pessoa que está aqui, que eu vou falar o nome em breve, tem um fato muito curioso, que a gente também vai falar aqui, mas é uma pessoa que tem feito uma intercessão enorme sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e de fato isso é só mais uma prova da existência do Deus Todo-Poderoso, porque o Jornada Cast aqui faz parte de um projeto maior, que é um projeto chamado Por Amor. Se você visitar o site aí por.life, que é por vidas e por amor, vocês vão poder acompanhar um pouco. Mas sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês um irmão, que já era um irmão em Cristo, mas hoje um irmão vinculado que frequenta a minha casa e que a gente convive mais no dia a dia. Eu apresento a vocês Matheus Apolinário. Bem-vindo, meu querido, e obrigado aí por estar fazendo parte do Jornada Cast. Muito obrigado, Fernando. Boa noite, pessoal. Agradeço imensamente a participação, o convite, o carinho. E hoje nossa ideia, pessoal, é falar um pouco do que tem nos movimentado como homens, como seres viventes, pensantes. E, como o Fernando falou, é uma oportunidade fantástica a gente falar um pouco do que tem feito diferença nas nossas vidas. Espero que o que nos move auxilie vocês também a se moverem. É isso aí. Antes da gente começar a bater o papo aqui de perguntas e respostas, viu, Matheus? Tem muita coisa para poder colaborar com a gente aqui, contribuir. Moçada, eu gostaria de agradecer as pessoas que apoiaram o Jornada Cast. Há 3 meses atrás eu não sabia se esse projeto ia continuar, porque muitas vezes a gente fica olhando a quantidade de seguidores, a gente olha se fez sucesso, se não fez sucesso, mas é tanta resposta e confirmação de Deus que esse projeto ele tem que continuar, que de fato a gente está num lugar aqui novo. A gente está gravando dentro de uma das salas de uma academia voltada para jovens aqui em Belo Horizonte, chamada Insane Studio, tá? E que de fato foi enviado também, porque vão ter jovens aqui sendo entrevistados com histórias extremamente inspiradoras. E quando eu fiz uma decisão, né, de continuar o Jornada Cast, de fato me veio jovens e de jovens ligou em cena. E o Fred está aqui ajudando a gente dentro dessa nova temporada. E realmente nós vamos falar de muitos assuntos bacanas, mas obrigado, não só a Insane, também as pessoas que Deus enviou para que nos abençoasse aqui com os móveis, com os estúdios. A gente não precisa de citar nomes, porque isso a gente deve a Deus e não aos homens, né? Os homens são usados,
mas hoje, com muita gratidão no coração, já falei 10 vezes essa palavra, mas eu vou continuar falando, porque o nosso objetivo é tocar pessoas. E literalmente não é sobre quantidade de seguidores. O Jornal da Cast tem 600 e o dia que tiver 10 milhões está tudo bem. Mas o que a gente já recebeu, a Sabrina Oliveira, minha esposa, que gerencia as redes sociais, cada vez que eu tinha vontade de desistir, o Espírito Santo usava ela e me mostrava a mensagem falando, oh, não para não, olha aqui para você ver a pessoa que viu o corte de uma pessoa que já participou e está vendo inspiração na vida dessa pessoa. Viu? Então é sobre isso, o Jornal da Cast é sobre isso. Agora vamos falar aqui com o Matheus, né? Ó, o Matheus é um faixa preta de Taekwondo, a gente estava conversando aqui antes, né? Então tem algumas coincidências aí. Então, faixa preta de Taekwondo, assim como a minha pessoa, assim como o Fred também, que está ali aparecendo. Mas o Fred no Taekwondo ele até me ganhava, porque ele tem 1,90 m, eu tenho 1,75 m. Mas no jiu-jitsu ele apanha demais, gente. Vocês não fazem ideia do tanto que ele apanha, né? Mas tudo bem. Ó, e também é um vice-campeão de xadrez, ou seja, esporte, mente, e agora a gente vai falar sobre o lado espiritual. A gente não vai falar sobre Taekwondo, a gente não vai falar sobre xadrez. Inclusive, a gente já teve aqui o Gazel que falou com a gente, né, sobre xadrez, mas sobre espiritualidade. E já para deixar aqui um bate-bola com o Matheus, para a gente poder começar, eu uso muito uma palavra chamada coincideus, né? Deus. No lugar de coincidência. E você foi uma pessoa que o coincideus aconteceu, né? Acho que é legal, assim, não conhecia o Matheus. O Matheus, a gente se conheceu na casa do Fred e por coincideus, ou coincidência, eles subiram a montanha do Legendários na mesma família. E em um determinado momento, enfim, eu estava lá conversando com pessoas que não têm tanta familiaridade com o lado espiritual. E eu lembro que a esposa dele e o Matheus depois falaram, precisa de ter mais ferramentas na mão. E esse cara me ensinou, um dia me liga do nada e consegue meu telefone com o Fred e falou, cara, eu preciso almoçar com você, a gente demorou algum tempo para poder fazer isso. E ele foi a pessoa que me ensinou de fato a usar a Bíblia, porque eu já precisava de alimento mais sólido. Bom, eu gostaria de começar por isso, por essas coincidências, né? O que você tem de experiência aí, meu irmão? E agora, já falei demais, o podcast é seu, eu quero mais aprender aqui, fica à vontade. É uma honra. Fernanda, eu como todo homem comum, a gente aprende muito com o erro, né? E às vezes com a falta de acerto. Também é uma maneira de aprender. E assim, sempre fui um homem muito sensível em relação à parte espiritual, em relação a saber que existe algo a mais do que a nossa vida, dia a dia, vida carnal. Entretanto, tiveram momentos na minha vida que eu quis viver por minhas próprias forças mesmo. Principalmente na juventude, né? Onde é a época que a gente acha que tem toda a energia do mundo, que tem todo o conhecimento. É aquela época que a gente está ficando independente, né? Se desgrudando, digamos assim, dos pais. E essa foi uma das épocas que já começou o meu aprendizado no dia a dia. Mas você vem de um lar cristão. Eu venho de um lar cristão. Minha mãe é cristã, o meu pai não é, mas a minha mãe é cristã, meus irmãos também foram criados na doutrina cristã, sempre indo nas igrejas, seja aquela famosa ida à igreja, né? Fim de semana, dá domingo, o pessoal para o que está fazendo à noite, vai na igreja. Eu cresci assim até os 15, 16 anos. Com 17 anos eu já comecei a ter uma vontade maior. Espera aí, eu estou frequentando esse ambiente, mas e aí, o que eu ganho com isso? Qual é o meu benefício real de participar desse culto, né, que é o que a gente chama? E ali, minha vida começou a mudar, aos poucos, é claro. Mesmo nessa fase dos 16, 17 anos, eu nunca fui um homem de beber, assim, aquela pessoa que, assim, desfruta do álcool, drogas,
prostituição, mas assim, sempre tomei uma bebida ou outra, né? Você sabe como que é a vida de um jovem, né? Aquele social, né, Aquele aquele social. social. Você não se embriagava, você não era uma pessoa Sim, que era dominado ali pelo completo prazer, mas 16, 17 anos você está na fase da descoberta também, sim, né, tem a lá às vezes até ali 20, 21 anos que você tem um lado da rebeldia, está indo para a faculdade, aquelas festas e tudo, né. É normal, né, eu é escuto normal. muitos testemunhos de pessoas que nascem em lar cristão que tem esse certo desvio na idade crítica ali da adolescência. Sim. E vez ou outra eu me pegava pensando, olha, eu quero algo diferente para minha vida. Eu sempre fui um homem, e vou falar um pouco disso com vocês, principalmente com você, Fernando, de acreditar na alta performance, de acreditar em dar o melhor de si. Então, à medida que eu fui evoluindo, crescendo como homem mesmo, saindo dessa parte do início da juventude, digamos que amadurecendo, né? Sim, Eu entendi que tinha certos hábitos que não eram bons para mim, mas que, incrivelmente, eu ainda queria eles. Aquela questão de precisar de se desgarrar mesmo. E quando eu fiz 21 anos, eu entrei na faculdade, né? E sempre fui um homem que estudou muito. Na verdade, com 20 anos eu entrei na faculdade, mas sempre fui uma pessoa que estudou muito. Assim, esclarecendo um pouco para vocês, né, o que é a minha vida, o desenvolvimento da minha vida. Sempre estudei, sempre fui muito doutrinado pelo meu pai. Meu pai eu considero como uma pessoa que me ajudou muito na questão da cobrança, te disciplinou, me foi uma pessoa disciplinou. para disciplina. Sim, você comentou um pouco do xadrez, né? Eu lembro que às vezes eu falava com meu pai, olha, papai, fiquei em segundo lugar no torneio. Ele me perguntava, por que você não ficou em primeiro? Mas eu, assim, levou um tempo para eu aprender que ele só queria o meu bem mesmo. Queria que eu sempre desse o meu melhor. E ali quando eu entrei na faculdade, inicialmente eu fui tido como careta. Ah, o cara gosta muito de estudar, o cara não sai com a gente. Sempre tive muitos amigos, sempre fui muito sociável com as pessoas, sempre gostei muito de interação, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, nesses momentos, eu às vezes era um pouco introspectivo, no sentido de às vezes é um sábado, o pessoal da minha sala indo para um bar para depois ir para uma balada e eu estudava. Entretanto, isso não perdurou a faculdade toda. Quando eu cheguei ali por volta do sexto período, eu achei que eu precisava de entender mais como que era o mundo. Eu tô assim, não, mas eu sempre fui uma pessoa tão dedicada, mas e aí? E se eu der uma saidinha aqui numa quarta-feira para poder conversar com o pessoal ali fora, depois da faculdade? E isso começou a se intensificar, digamos. E vou ligando os pontos, tá, pessoal? Eu falei que eu sou um homem cristão e tudo, lembrando que eu sempre fui na igreja. Então eu ia na igreja nessa época, já ia na igreja dia de terça-feira, ia dia de sábado, que era dia de culto de jovens, ia domingo, no culto normal, tradicional, né, que a maioria geralmente vai, seja católico ou evangélico, Marca presença ali marca na presença. semana, né. É. E eu tinha o plus, que era os cultos de terça e de sábado, né, que era aquele culto de jovens, aquela coisa mais despojada, pessoal conversando, terminava o culto e ia para uma pizzaria, né? E nessa época da faculdade, quando eu comecei a deixar de ir nos cultos de terça-feira, por exemplo, eu já comecei a focar em sair com os amigos da faculdade. Comecei a esperar o dia de sábado para poder, às vezes estudava, não deixei de estudar, mas estudava de tarde, mas ia para um Já esperando, barzinho, você já estava esperando aquele momento ali. esperando o momento. E aquilo ali, eu falando com vocês, né, que um dos objetivos é explicar um pouco da importância da alta performance.
do que foi na minha vida e do que eu acho que é interessante para vocês também, eu comecei a trabalhar por conta própria. Nessa época da faculdade, como eu falei que eu estudava muito, eu não tive tempo de ter um emprego, digamos assim, CLT, com carteira assinada. Eu dava aula de taekwondo, dava aula de xadrez, mas não era todo dia, era aquela coisa mais esporádica. E ali, com a necessidade de sair, vou sair sábado, vou sair sexta-feira à noite, eu comecei até aquela questão assim, olha, onde eu quero chegar? Não sei muito bem. Eu já sou uma pessoa que creio que estou me dedicando profissionalmente, né? Eu falo que eu estudei, hoje eu sou engenheiro civil, tá, pessoal? Para vocês terem uma noção. Então, isso é uma faculdade que a gente estuda, como todas as outras. E nessa época, eu não achei estágio na engenharia, né? Pelo fato de estar ali sempre mais focado mesmo nos estudos. Então, eu pensei em começar a dar aula particular. Na verdade, a ideia surgiu de um amigo, a gente conversando, eu sempre ajudei muitas pessoas, tinham dificuldade nas provas, e ali eu comecei a dar aula particular para o pessoal. E começou a entrar um dinheiro. E aí eu já tinha feito um estágiozinho assim como professor meu de 2 meses, aproximadamente no escritório de projetos. Mas aquilo ali estava frustrante para mim. Eu não me via fazendo aquilo ali o período todo da minha faculdade para falar que eu fiz um estágio. Então, senão, não é isso que eu quero. Eu quero algo que eu possa agregar mais na minha carreira como profissional e que me dê um retorno financeiro melhor também. E ali eu comecei a dar aulas. E ficava o dia inteiro dando aulas e parei de dar aula de xadrez, parei de dar aula de taekwondo e fiquei só nas aulas particulares. E o que eu falo muito com vocês de alta performance e caráter é que as pessoas, elas têm que... Você tem que se direcionar como homem. Um homem tem que saber aonde ele quer chegar. Posicionamento, né? Precisamos ter Posicionamento. posicionamento. E ali ainda jovem, né, na faixa aí dos 22 anos, aproximadamente, 21, eu comecei a dar tanta aula particular que eu já não sabia o que fazer com o dinheiro. Inclusive, o professor até brincou. Meu professor, que era chefe, falou assim: olha, tem um cara aqui que eu acho que não vai querer nem formar, porque já está ganhando igual dinheiro. E ficava ali, naquela questão, e comecei a usar mal o que eu ganhava. Eu ia para o bar dia de sexta-feira. Você começou a sustentar aquilo Comecei a que, sustentar. que internamente começou a te desviar lá com seus 16 anos, né? Seus Exatamente. 16 anos ali você, poxa, será que eu continuo numa vida mais cristã, mas em compensação eu tenho amigos, eu quero dar uma saída, mas como é que eu dou uma saída sem dinheiro? Aí de repente o dinheiro começa a aparecer, né? A prosperidade começa a aparecer, Sim. e aí rola esse conflito, né? Onde que eu gasto esse dinheiro? Pô, só um dia ali no barzinho, né? Não Você é? deve ter passado por isso daí. É nessa linha mesmo, Fernando. E assim, é, a nossa vida, quando a gente realmente não tem um objetivo e a gente toma um rumo diferente, a nossa tendência é ir ladeira abaixo, né? E ali começou a se intensificar. Era sexta-feira, aí o barzinho já não era suficiente, eu ia para a balada. Aí da sexta eu já emendava a balada a madrugada toda, ia para aula no sábado, saía da aula, de novo o barzinho. E assim, nunca fui de beber assim, Você não. estudou na PUC? Estudei na PUC. Ainda tinha o Corel, Tinha um né? O coral, Corel ali, cheio de barzinho, era só descer a rua. Eu não estudei lá, sim. mas assim, amigos que estudaram lá era fácil, era um acesso Um fácil aquilo acesso dali. muito fácil. Toda faculdade é um acesso fácil, né? Porque a Sim, juventude, a galera ali passa por esse período, mas esse período também traz muito aprendizado, né, Matheus? traz. Assim, acho que quem não passa por isso não sabe também os tombos que a vida dá, né? Acho que isso daí também Exatamente. ajuda a gente. Se for uma pessoa, pelo que você conta, de alta performance no estudo, dedicado, enfim, novo, servir conhecimento é muito bom, ou seja, dar aula é muito bom, né? Porque quanto mais você dá aula, mais você aprende também. Sim, Mais relações, network, enfim. Mas essa queda, acredito que fortaleceu o Matheus que é hoje, né? exatamente. Exatamente. E assim,
Ligando um pouco os pontos para vocês, é, falei que eu sou um homem cristão e na época eu queria passar na federal e eu não passei nela por 2 pontos e fiquei super frustrado, inclusive com Deus. Falei assim, poxa Deus, como é que funciona isso aqui? A gente ora, o certo era, né? A gente ora, a gente, não sei se vocês aí também oram, se vocês têm o dia a dia ali de conversar com Deus, com Jesus, com Maria, cada um vai conversar com alguém, mas eu digo para vocês que assim, sempre conversei com Jesus e sempre fui respondido. E às vezes o silêncio de Deus é onde ele mais fala com a gente. Só basta a gente aprender a escutar. E E, fica muito em silêncio. e fica muito em silêncio. E Deus costuma fazer uns silêncios, tem uns períodos que ele não fala com a gente, e tem que ter muita sabedoria. A sabedoria vem dele, mas eu falo assim, Não é? tem que ter paciência, né? Às vezes a gente fala, Sim. ei, Deus, ó, não vai falar Como comigo é que não? Como é que funciona isso tá, aqui? tá com raiva de mim, né? É exatamente isso. E às vezes a gente quer ganhar com Deus, né? Exatamente. E ali eu lembro que no processo assim, de oração, abrindo um parênteses, nesse processo de oração, eu sempre gostei muito de oração, mas confesso para vocês que aprendi há pouco tempo como é a verdadeira oração. Uau! E vou mostrar para vocês, Sério mesmo, Matheus? sim, Assim, há pouco tempo. porque quem é novo na fé, né? Eu também não tenho muitos anos, mas Deus não mede tempo, né? Não Ele mede. mede dedicação. Então, ele mede o relacionamento, o íntimo com cada um. E acho que a oração é um dos pontos que gera mais dúvida, porque como que eu oro? E aí Não é? é incrível quando você fala isso, porque um homem que nasce num lar cristão, quem não nasce, quando você coloca os dois conversando, a tendência de se imaginar é assim, não, ali já está completamente blindado, Já já está sabe como pronto já. orar, Deus já responde, né? Sim, Já sabe ali a Bíblia de cor e salteado, mas Deus não quer só isso, né? sim, Na verdade, Ele quer intimidade, é né? Então, intimidade. acredito que é isso aí que você tá trazendo para a gente aqui. Exatamente, essa questão da intimidade. E a intimidade, ela é criada. Ela é um esforço que você tem que ter, nós temos que ter, e Deus enxerga isso. E à medida que ele enxerga, os frutos vão sendo entregues. Então, assim, na época, eu estava, assim, com muitas pessoas da minha igreja. Na época, eu ainda não era da igreja que eu sou hoje, era de uma outra igreja, mas, assim, as pessoas orando e tudo. E ali, quando eu vi o resultado de não ter passado na federal, eu falei assim com Deus, e aí, Deus, como é que funciona isso? A lógica não era eu pedir uma coisa e receber, né? Mas ali, Orei tanto, eu orei tanto, me dediquei tanto. mas às vezes é um livramento também, né? E que livramento, e que livramento. Hoje, meus maiores amigos, parceiros de negócios e meu sócio são da PUC. E eu demorei assim uma faculdade para poder entender isto. Inclusive, quando eu estava iniciando as aulas particulares, me veio essa questão de falar assim, olha Deus, realmente Deus, desculpa, não era para eu ter ido para a federal, era para realmente eu estar onde eu estou. E o Senhor me direcionou, mesmo eu não achando que era o melhor para mim. Uau! E geralmente é isso. Geralmente a gente não acha que é o ideal para a gente fica até meio frustrado, né? Não é? E quando você fala isso, o mais importante que eu capto aqui, porque toda vez que eu estou sentado aqui, eu estou batendo papo, a gente está gravando, é uma conversa entre eu e você, né? Eu até pouco olho ali para o pessoal, porque é a maneira natural da gente bater esse papo, mas eu aprendo muito. E o que eu estou aprendendo com você aqui agora, na verdade, sim, confirmando para mim, é que você achava que uma coisa era boa, nem sempre. Eu posso te dizer, pelas minhas experiências, que talvez 80% daquilo que a gente pensa que é bom para a gente não é bom para Deus. Não é a direção que Deus está dando para a gente. E nisso tem um aprendizado, que ele trata em nós a frustração. Ele trata em nós
o desejo versus o que você quer e o que eu quero. Como os corações estão alinhados, né? Quando você Sim. ora pedindo que os corações estejam alinhados, é que seja feita a vontade dele. Então, Exatamente. mas nós como homens, do lado de cá, a gente fala, eita, peraí, aí Deus, você não vai me entregar isso que eu estou pedindo de alguma forma, né? Então, quando a gente faz isso, o que mais me impressiona que você me disse também, é que assim, ele te frustrou, e aí você espera 5 anos, que você fez engenharia, provavelmente Sim, federal é 5 anos, lá 5 5 anos. anos, né? Uhum. 5 anos, ou seja, você ficou sem entender durante 5 anos, então acho que aí é um Sim, excelente recado. É exatamente. joelho no chão, é pedir, é orar, você vai frustrar, e que às vezes a resposta ela não vem. Mas Deus é tão criativo que depois ele virou para você e falou assim: peraí, estamos uns parceiros aqui, Não então é? estamos sócios aqui que vão fazer negócio com você. Exatamente. Legal. E assim, Deus sempre está com a gente em todo o processo. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo a gente que às vezes não acreditam nem em Deus, nem em Jesus, e pensa assim, a minha vida sou eu que direciono. A pessoa pode pensar assim, mas vai ter uma hora na vida dela que ela vai olhar para trás e falar assim, nossa, realmente os pontos se ligaram. E Deus sempre mostra, Deus sempre mostra. E assim, para você ter ideia, Fernanda, de como que foi a proporção do que eu estou falando dessa questão da aula particular, eu é que assim, eu creio que todo mundo está assistindo a gente, ou já estudou numa escola assim, até o ensino médio, ou fez Sim, uma claro. faculdade, hoje a maioria faz faculdade, né? Sim, sim. Então, assim, quem que era o Mateus? Por que que o Mateus era tão procurado para aula particular? Porque eu atendia aquela pessoa que trabalhava o dia inteiro, que se dedicava, que buscava assim, um sustento e não tinha tempo de estudar. Assim, a gente entende, né? É muito bom a gente poder ter o Total. dia inteiro para estudar, para se dedicar, mas e aí? E o homem e a mulher que precisam de sair, correr atrás, né? Chega lá na hora da prova e aí, como que eu vou fazer? O Mateus era a pessoa para ela. Uma Uau. das minhas maiores especialidades era ajudar as pessoas que não tinham tempo para estudar. A matéria, às vezes, principalmente PUC, eu creio que, na verdade, eu sei que federal é assim também, são divididas em 3 provas no máximo, Sim. né? E então, era mais ou menos a cada 2 meses tinha uma prova. Eu condensava toda essa matéria de forma simples e didática para a pessoa ir somente para a prova. Perfeito, cara. Então, o que eu vi como diferencial de mercado foi o seguinte: olha, eu fazia um briefing com a pessoa. Por isso que eu gosto de falar muito de alta performance, porque assim eu entendo que aquilo que a gente se compromete a fazer tem que ser feito com excelência. Perfeito. O nosso Deus é um Deus de O excelência. nosso Deus é um Deus de Eu sempre falo excelência. isso com a minha esposa e falo com as pessoas, né? Eu sou chato ao extremo, assim, para poder montar o estúdio aqui, eu estava medindo, ainda não, nós não atingimos a excelência, porque a excelência ela é diária, mas A diária. medindo ali, cara, tem que ficar a distância X, Y, Z, porque é, ele nos pede isso. Ele, né, ele criou o mundo em 7 dias com o máximo de excelência possível. E você traz uma reflexão para a gente, porque quando se fala a palavra alta performance, quando você estava explicando aí, a gente tem uma mania hoje de ligar alta performance a esporte. Concorda? Assim, Concordo. quando a pessoa vira e fala, essa pessoa é uma pessoa de alta performance, é, a nossa mente nos leva a, poxa, então aquela pessoa ali, ela executa bem, um atleta e tal. Não, alta performance no estudo, alta performance na oração, na É. intercessão, que já já a gente vai começar aqui. Sim, E tudo isso leva a uma palavra chamada constância. constância. Né? O que você fazia era constância. Eu, nas mentorias, eu faço um paralelo que eu digo o seguinte: nós somos um pequeno ponto na eternidade. Sim, Mas esse pontinho na eternidade, ele vai ficando cada vez mais marcado quando a gente tem padrões repetitivos em cima dele. Nós só somos esse pontinho. A eternidade é Deus. Mas quanto mais eu faço a excelência naquilo dali, mais eu vou deixando uma marquinha no mundo. A marquinha vai ficando mais expressiva, perfeito. que é o nosso legado. Então, assim, possivelmente as pessoas lembram do Mateus hoje pelaquela pessoa que estudava
de alta performance, mas que principalmente servia conhecimento para todo mundo. Sim. Que é o que Jesus nos deixou como legado também, né? Sirva aquilo que você tem de bom, de alguma forma, né? Que massa, cara, que legal. Te interrompi aí, mas é só para fazer esse paralelo aqui, porque me chamou muita É muito bem atenção. feito. E assim, como eu falo de alta performance, eu busquei entender o meu cliente, que no caso eram, às vezes, até meus amigos de sala mesmo. Eu cheguei a dar aula para pessoas que estavam estudando comigo a matéria. E assim, eu perguntava, olha, sem preconceito nenhum, porque muitas vezes as pessoas que mais estudam são as pessoas que acreditam que quem não vai bem na prova não merece atenção. Não Total. é uma pessoa boa, não é uma pessoa esforçada, não é uma pessoa dedicada, errado. E eu entendi que isso estava errado naquela época. Então, todos que vinham me procurar para poder dar aula, eu perguntava, olha, qual que é o seu objetivo? De maneira simples. Às vezes, a maioria respondia, eu quero passar na prova. Eu quero passar nessa matéria. Eu tinha uma didática com ela. Ah, qual que é o seu objetivo? Eu quero aprender, eu quero aprofundar na matéria. Beleza. Então, eu trabalhava de maneira diferente. E as pessoas que eu mais dei aula são as pessoas que precisavam de passar na matéria porque eu não tinha tempo para estudar. E assim, foi onde eu conheci muitos empresários, donos de construtoras, que até hoje eu faço negócio. Eu conheci uma pessoa, que assim, eu não vou dizer o nome, mas ela tem a maior empresa de projetos de Minas Gerais. E ela é esposa os dois são proprietários, né? E ali ela não tinha, como ela tinha uma empresa enorme para gerenciar, ela estava fazendo engenharia só para poder ter o CREA. Ela falava assim, eu tenho tanto engenheiro, mas eu quero ter o CREA para poder falar de igual para igual com Sim, eles. sim. Para mim poder ser aceito no grupo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, uma mulher extremamente dedicada, extremamente profissional, competente, mas que infelizmente ia mal nas provas por não ter tempo de estudar. Perfeito. E ali eu perguntei qual que era o objetivo dela. Ela falou assim, Matheus, eu preciso te passar nessas matérias para ter meu diploma. Eu falei assim, então é isso que vai acontecer. Eu vou te ensinar exatamente o que você precisa de saber para fazer determinada prova. E ali eu estudava as provas, eu tinha acesso a provas antigas, então eu sabia aproximadamente qual era a maneira de cobrar cada conteúdo. E sempre fui muito amigo dos professores. Eu não era aquele aluno que saía da aula e ia embora. Eu saía, batia um papo com o professor, trocava uma ideia, falava aquilo que eu estava dando aula particular. Às vezes, assim, mantive contato com professores que davam aula no segundo, terceiro período, mesmo eu estando no oitavo. Conversava com eles, e aí, o que você pensa em dar para a prova? Eu estou dando aula particular, eu quero ajudar as pessoas. Ele, não, Matheus, vai nessa lógica de matéria. Ah, nós vamos falar de fluidos, pega nisso aqui. Então, assim, aprendi a pegar as oportunidades também, de entender o ambiente que eu estou vivendo e fazer todo mundo trabalhar em prol de um benefício comum, né? Perfeito, cara. E assim, eu vou te falar que eu era um pouco o contrário. Assim, você acabou de me ensinar mais uma aqui, que é eu sempre julguei as pessoas que não tinham tempo para estudar. Se eu estivesse falando, se eu falasse aqui o contrário, eu estaria mentindo. Né? Mas eu era daquela turma que falava assim, poxa, fulano não teve tempo de estudar, ah, agora quer colar? Tipo assim, né? Não é? Ah, mas agora eu tenho que explicar tudo, né? Eu era daquele grupo ali, muitas vezes, assim. Apesar que o lance de dar aula, que eu também tive essa oportunidade de dar aula de informática, na época era chamada de informática, né? Hoje é Sim, tecnologia, lá atrás, ele traz para a gente também esse, como se diz, a criatividade, o network que a gente já comentou sim. aqui, de conhecer pessoas novas. E o que você faz é um coração bondoso, porque, poxa, eu falei aqui, eu era a pessoa que, em primeiro momento, eu julgava, eu falava, pô, fulano não tem medo. Depois eu ia lá e ajudava a pessoa, né? Mas Não é? você não, o que você está passando deixa eu já reconhecer o cenário, essas pessoas não dão conta de estudar e deixa eu aplicar minha alta performance para ajudar o próximo. Maravilhoso isso. Meu irmão, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto com você aqui, é, a respeito de te perguntar assim, como que você, você mudou de congregação, mudou de igreja, né? Hoje casado com a Dani, e
vocês fazem parte do grupo de intercessão de uma igreja. Como é que foi esse processo? Assim, acho que as pessoas têm curiosidade. Sim, Eu tive muitas com você, né? Até a respeito de, e aí, você vê demônio, né? Você vê anjo, o que que é isso? Eu sei que vocês blindam a vida de muita gente. Os intercessores têm um sim, papel muito importante de blindagem e que ficam muito nos bastidores, né? Todo evento grande que envolve espiritualidade, certamente tem intercessores no meio, sim, que estão ali batalhando. Ah, vai ter um evento dia X, né? Às vezes 40, 60, às vezes até um ano antes você tem gente ali, joelho no chão, intercedendo pelas vidas que sim. vão fazer aquilo. Vocês, foi uma escolha, né, ou foi algo que o Espírito Santo colocou na vida de vocês, se tornarem intercessores, você e sua esposa? Sim. Então, como que a gente, você perguntou como que surgiu isso, né? Fechando aquele parênteses que eu abri, eu entendi a necessidade quando eu já estava precisando de ajuda. O fim da história todo mundo sabe, né? Balada demais, festa demais. Sempre fui um homem com uma criação muito boa. Eu considero isso. Meu pai sempre me ensinou que um homem tem que se dosar, que um homem tem que ser racional, né? Mas assim, eu cheguei a um ponto de precisar de ajuda na seguinte questão. Queria só saber de sair, só de festa, só de curtição. E o meu pai, que sempre me, digamos, impulsionou muito a estudar, e não detalhe, ele não gostava que eu ia na igreja dia de sábado e domingo, porque ele achava que era o dia de eu estudar. E quando ele viu que eu não estava mais indo na igreja, estava, assim, digamos, em festas, ele me perguntou, falou assim, Mateus, por que você não volta para a igreja? O que aconteceu? Então ali eu fui para uma festa, uma rave, e ali foi a primeira vez que eu tive experiência de entorpecentes na minha vida, né? E naquele momento foram 3 dias de festa. Os 2 primeiros dias, assim, digamos, né? Eu, normal, digamos que vivi a experiência, aproveitei. No terceiro dia à noite, foi a minha maior revelação espiritual que eu já tive. Ali eu estava sob efeito de alguns Você entorpecentes. tinha o quê, 20 anos? Tinha 21, mais ou 20 menos. anos. 21. E ali eu estava sob efeito de alguns entorpecentes. Era noite, era por volta de umas 3 horas da manhã. Uma grande, assim, é um dos maiores eventos que tem dessa parte de música eletrônica aqui no Brasil. Eu viajei para São Paulo para poder ir para esse evento, com dinheiro de aula particular, né? E cheguei lá, foi eu, meus irmãos, primos, e do nada, a gente fala que o Espírito Santo é muito do nada, né? Do É nada. aquela questão de conhecer Deus, né? Exatamente. Eu até falo que na vida eterna, quando você chegar lá, tiver uma salinha do nada, a fila vai estar grande. Vai Se, estar se grande. precisar de explicação, né? Assim, a senha vai ser longa aí, porque é o Exatamente. departamento que do nada é que acontece coisa, né? Exatamente. E ali, nesse processo todo que eu vivi entre a primeira vez, a primeira saída que eu tive em um bar, não estou falando que é errado a gente sair, dialogar com as pessoas que às vezes estão bebendo, às vezes estão em um bar, né? É claro que a gente tem que escolher os ambientes que a gente Sim, frequenta, claro. né? Mas não é errado, né? E assim, desde esse primeiro dia até esse dia que eu estou falando dessa rave, sempre vem aquela sensação do vazio, que eu sei que muitas pessoas que estão escutando a gente aqui, às vezes passam. Aquele vazio, aquela falta de propósito. Sim. Eu estou falando de alta performance para falar de propósito e constância. E você falou exatamente a palavra que liga essas duas coisas, né? Para que alta performance? Alta performance é para você chegar em um propósito. Então, relembrando essa questão do primeiro dia e do último, eu sempre tive esse vazio. Então, assim, por que eu estou bebendo? Eu nunca bebi cerveja assim. Era sempre uísque, vodka, só isso
que eu bebia. Os destilados, Os né? destilados. E por que eu estou bebendo isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou com esse pessoal? Por que eu estou escutando essa música, essa barulheira, esse barulho? O que é isso? Eu sempre ficava com essa pergunta e esse vazio. E eu entendia que era um vazio porque no outro dia eu não sentia nada. Era assim, era como se eu não tivesse sido agregado, era como se algo não tivesse sido agregado na minha vida. Por isso que eu esperava ansioso pela próxima sexta, Sim. né? E nesse dia, Fernando, era um sábado de madrugada, eu escutei uma voz, a voz que a gente diz que é a voz do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu escutei de maneira audível, como se uma pessoa realmente estivesse falando comigo. Uau. E começou assim: filho, olha onde você está. E ali era como se o mundo tivesse parado. Eu lembro que eu estava numa colina, a gente, engenheiro fala talude, né? Era um talude, e o palco era embaixo. Era um palco enorme, 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 enorme. E quando eu olhei assim para baixo, tinha chovido, né? Meus pés estavam todos cheios de barro, tava todo mundo assim, todo cheio de barro, todo mundo sujo, atolado ali naquele barro. Tinha uma grama, mas de tanto o pessoal correr, movimentar, virou um barro aquilo ali. E quando eu olhei para o palco, tinha uma tela enorme e ali tinha um demônio mesmo. Era como se, na verdade, era um demônio. O desenho, tinha um clipe passando, era um DJ que estava tocando e um clipe passando. E nesse clipe era exatamente um demônio em cima de uma pirâmide e fazendo assim, ó, pro pessoal. E literalmente com um chifre assim, extremamente magro, tipo uma caveira misturada com um demônio, com um rosto muito feio. Na hora que eu olhei para aquele ali, o Espírito Santo falou: você está num culto demoníaco. Olha onde você está. E ali, o Espírito Santo já começou a me revelar, falando assim: olha só, você estava andando em caminhos que não eram bons para você, eu sempre te protegi. E ali, todos os momentos que eu passei dessas, digamos, diversões do sábado, domingo, às vezes sexta-feira de madrugada, eu comecei a ver a gente batendo pega em avenida. Eu já cheguei a fazer 200 por hora em carro esportivo, assim, a gente acelerando. E assim, no ponto de morrer. E o Espírito Santo falando: eu estava ali te protegendo. Aquela hora que você bebeu tanto, 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 estava ali te protegendo. E ele falou assim: basta. Quando ele falou basta, é como se. Como não? Eu voltei à lucidez. Eu recuperei. Eu estava sob efeito de entorpecentes, mas ali eu recuperei totalmente. E eu estava com algumas coisas no bolso. Eu comecei a jogar fora o que eu tinha, que eu não queria aquilo ali para mim. Eu entendi que eu não precisava de nada daquilo. Mesmo sendo a primeira experiência da minha vida, eu falei assim: não, o que é isso? Que caminho que é esse? Ali eu fui jogando. E quando eu fui jogando, o Espírito Santo foi falando: olha como as pessoas são escravas dos vícios, escravas das, dos pequenos refúgios, digamos assim. Eu joguei, eu lembro que eu estava com um entorpecente, eu joguei assim, e ele caiu assim na lama. Na hora veio uma pessoa e pegou, e o pessoal começou a catar aquilo ali que eu fui jogando fora. O Espírito Santo falando assim: olha só como tem vidas que estão sendo destruídas tão facilmente. E ali ele foi minha primeira experiência com o mundo espiritual, que ele falou que tinha algo diferente para mim. Falou que eu tinha sido criado e doutrinado de uma maneira diferente para estar no time, na equipe de alta performance de Deus. Uau. E ali ele falou comigo e eu não entendia muito bem o que era isso. Mas eu sempre fui um cara de ler muito. Eu sempre li muitos livros de batalha espiritual, questão de pessoas que tiveram experiências, às vezes, malignas, que foram satanistas, pais de santo, mãe de santo, que escreveu livros falando do processo de conversão deles. E eu sempre estudei esses livros sem saber o porquê. Nesse dia eu comecei a perceber. E ali, quando eu fiquei totalmente lúcido, o Espírito Santo falou assim: sai de onde você está e vai dar uma volta que eu vou te mostrar algumas coisas. E ali naquela rave, eu vi as pessoas assim. Para vocês que não conhecem, pessoal, o mundo espiritual é muito sensível. Então a gente fala que tem demônios. Geralmente a gente entende, né? Demônio e anjo. Mas tem classes de demônios e classes de anjos. Tanto é que
é básico vocês saberem isso, às vezes pegando a Bíblia e vendo assim, às vezes a Bíblia fala, um anjo de cura, um arcanjo de guerra, arcanjo Miguel, anjo Gabriel, isso daí todo mundo conhece, né? Então são nomes diferentes, anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? Então, como a gente tem anjos diferentes, a gente tem demônios diferentes também. Então tem Exus, tem pombagiras, tem principados, tem potestades. Ali o Espírito Santo começou a me mostrar, falando assim, olha só para você ver. Eu vi uma mulher dançando e quando eu olhei para o rosto dela eu assustei. Era um rosto muito feio mesmo. E ali eu fiz aquele A susto. reação, Na hora né? que eu tive a reação, eu vi ela de novo. Ela era uma mulher muito bonita. E ela estava dançando em volta de dois homens. E ela estava com um semblante totalmente endemoniado. Era uma mulher bonita, mas eu vi algo muito feio nela. E o Espírito Santo falou assim, esse é o demônio da pombagira. Agora eu vou te mostrar o tranca-rua e a chucaveira. E aí, Fernando, nos 2 primeiros dias era tudo mil maravilhas. Eu, assim, achei que o evento era perfeito, maravilhoso. Mas quando o Espírito Santo mandou dar essa volta, eu vi esse demônio da pombagira, aí fiquei parado mais um tempo. Do nada, apareceu dois homens brigando. Homens muito fortes. Lá tava cheio de bodybuilder, o pessoal sem camisa. E aí eles brigando, assim, correndo, se batendo, caíram no chão brigando. E ali eu vi um homem de preto do lado deles e apontando assim para eles. E ali era o demônio da confusão, que a gente pode falar também que é o demônio da tranca-rua também. Uau. E ali eu fiquei assustado com aquilo ali. E o Espírito Santo foi falando comigo que o mundo espiritual é sensível. Ali foi a primeira vez que eu escutei o Espírito Santo falando que o mundo espiritual era sensível. Ele falou assim, e não é isso. Esses demônios estão aqui na Terra. Agora olha para cima. Quando eu olhei para cima, cara, eu tinha que ter filmado. Tinha exatamente um formato de uma caveira no alto, assim, ó, no céu. E quando eu olhei para essa caveira, o Espírito Santo falou assim, esse ambiente aqui, ele está protegido por um principado. Foi feito um trabalho. Você é legendário, você sabe que toda vez que a gente vai em uma pista, eu ainda não servi, mas você já serviu, você está na liderança, né? Você sabe que tem aquele trabalho espiritual de Sim. ungir a pista, proteger a pista, né? Consagrar a pista. E ali foi me revelado que aquele ambiente, que é um ambiente muito famoso, na época foi no Autódromo, em São Paulo, aquele ambiente tinha sido consagrado exatamente para esse evento. E ali ele estava sob a influência de um principado. E ali o evento acabou para mim, cara. Aí assim, o Espírito Santo foi me revelando, aí eu comecei a chorar compulsivamente, porque assim, quando a gente é tocado, a gente sente algo dentro de nós que é diferente. É algo bom que a gente quer colocar para fora. Assim, É incontrolável. A incontrolável. gente não tem controle Não tem sobre a controle. situação. A gente até às vezes, em vez de falar das pessoas, é melhor a gente falar de nós De mesmos, nós né? Então, mesmos. comigo assim, é um incontrolável, mas ao mesmo tempo a nossa mente, ela fica buscando para poder saber se aquilo é vou chamar de razão e emoção, mas se não é só emocional ou se é um lance espiritual Um mesmo, lance né? espiritual. Mas o entendimento que eu tenho hoje é que Satanás tem acesso à nossa mente. Então ele, naquele momento também, ele tem aquela confusão dele tentando falar assim, não, isso daí é só emocional, não, é espiritual, Não é? é incontrolável a ponto né, de ser algo espiritual, não é? Não, Sim, não sou eu que estou sentindo emoção e tal. Não penso dessa forma. exatamente. E ali naquele momento eu comecei a chorar. E aí, meus irmãos, primo, o pessoal começou a me gravar. Eu assim, nossa, o Matheus tá doidão. E eu ali chorando, eu tô E assim, você meu estava Deus. são, Eu tava né? Você são. já tinha jogado fora, né? Aí eu tô assim, gente, vocês estão achando que eu tô doido, mas eu Quase que tô eles falaram com chorando. você assim, o que você acabou de experimentar aí? Me dá Não um pouquinho é? também, né? Assim. Exatamente. Eu disse, não, Matheus, tá muito doido e tal. Até pagaram o vídeo depois e tudo. Mas ali eu saí leve. Eu saí leve. Aí o evento acabou, eu fiquei sentado em um lugar, o Espírito Santo foi falando comigo, foi me revelando outras coisas acerca do mundo espiritual, e ali eu fiquei totalmente leve. Aí, respondendo a sua pergunta, como que eu saí daquele ponto que era o Mateus
que o Espírito Santo falou para o Mateus de hoje, que é um intercessor. Hoje eu sou da igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana renovada, e eu participo dessa igreja desde quando eu tinha 14 anos. 14 anos, então isso tem muito tempo, Sim, né? Tem muito tempo. E assim, essa igreja minha, ela tem um ministério, que é o ministério de intercessão. É um ministério relativamente novo na igreja, tem cerca de 6 a 7 anos, tá? E nesse processo aí do Mateus, quando o Espírito Santo me revelou que eu tive essa situação lá na Rave, ali eu mudei bem. Continuei dando minhas aulas particulares, mas voltei para a igreja, falei com o pessoal, falei assim, olha, galera, amo muito vocês, vocês estão aqui dentro, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou sair com vocês mais não. Nós vamos marcar um churrasco lá em casa, eu vou na casa de vocês, ou quando a gente for para um ambiente, vocês querem ir para um barzinho, eu vou com vocês, mas eu não vou beber nada não. perfeito. E ali, eles começaram a entender. No começo, falou assim, que isso, cara, você tá doido e tal, o que você tá arrumando? Ninguém entende de primeira Ninguém entende. mudança, né? Assim, é uma construção. Sim, Todo processo é uma construção, né? O seu mesmo, que eu vejo aqui de cá, você só é um intercessor hoje, talvez, porque Deus te deu essa experiência lá atrás. exato. Já estava escrito. Como que você iria interceder por vidas sem você ter tido essa experiência? Você está Sim, intercedendo para que as potestades aí, os principados, não façam o trabalho em vidas. em Como é que vidas. você ia fazer isso se você não tivesse tido a experiência? Né? Então Deus te Exatamente. preparou o Mateus, cristão, de família, uma pessoa, um nerd, vamos falar Né? assim, que estudava muito, empreendeu na aula, virou empreendedor depois da engenharia, mas se já estava escrito para você ser um intercessor, ele falou com você assim, então, te jogar naquela lama ali, para você poder ter o seu testemunho para poder contar. Sim, Né? Assim, a gente só consegue ajudar quem a gente consegue ser testemunho. Não é, exatamente. não Se é mesmo? identifica, né? E a gente precisa de ter o nosso, né? Sim, Assim, cada um tem o seu testemunho. Como é que você vai ajudar vidas, sendo que você não tem o seu testemunho? E testemunhar depois o processo para chegar no testemunho dói, né, Mateus? a Assim, gente cada um conta tem o rápido seu, mas assim. dói. É um negócio que é há anos, às vezes, aí, Exatamente. de dor. É fácil contar um testemunho bonito. Se colocar na brecha e viver o processo é outros 500, né? Exatamente. E ele ainda teve muita estrada depois dessa situação, né? Aí fiquei ali na faculdade, ali eu já estava quase formando. Eu estava praticamente no 7º período. Ajustei um pouco, eu não falei, minhas notas começaram a cair, mas é aquilo que a gente conversou, né, Fernando? Por que eu nunca julguei as pessoas que não tiravam boas notas? Porque eu sempre fui muito de propósito. Então, assim, espera aí. Cada um tem o seu propósito. Qual que era o propósito do Mateus na faculdade? Tirar boas notas. Qual que era o propósito do João, por exemplo? Passar na matéria. Sim, O porque o João, ele propósito maior dele era sustentar a casa, sustentar talvez. a casa. Sim. Às vezes ele tinha uma outra empresa lá que ele precisava de cuidar dessa empresa, que não era muito bem a área dele, ele estava se preparando, né? Então, assim, enfim. Então, eu aprendi a respeitar as pessoas exatamente por entender que propósitos diferentes levam a comportamentos diferentes, Perfeito. né? E tá tudo bem. Então, assim, ali eu falei, eu comecei a me identificar, eu me reidentifiquei. Me identifiquei mesmo. Falei assim, espera aí, quem que é o Mateus? O Mateus sempre gostou de tirar boas notas, e por que que eu tô vendo aqui que eu não tenho boas notas? Ali eu voltei a dar uma dedicada a mais para mim, entendeu? E voltei a estudar mais, ali eu já estava construindo, comecei a construir com um amigo também. E dessa construção, ali eu estava quase formando. Nessa época eu já estava passaram-se um período, que é mais ou menos 6 meses, né? Aí fui para o 9º período, eu comecei a construir casas. E ali fiz 3 casas em um lote, foi minha primeira obra. Tive muitas dificuldades, ali ainda não conhecia o processo intercessório, de oração mesmo, mas era um homem sim, que conversava com Deus.
E não estou dizendo, Fernando, e você entende isso, que assim, não é a oração do intercessor que é escutada. A oração de todo mundo é De todo escutada, mundo, sim. né? A única diferença é que a oração do intercessor não é para ele mesmo. Sim, A oração do intercessor é especificamente para o outro, sim, né? A intercessão é se colocar na brecha, ou seja, a gente tem uma pessoa, a gente tem o mal e a gente tem o bem. A gente vai se interpor no mal e fazer a pessoa encontrar o bem. Então, basicamente, é isso que é a intercessão, né? E eu não tinha noção do que era aquilo, somente do que era oração. E ali, eu sempre, aí nessa obra começaram a surgir muitas dificuldades, e eu era, assim, nem tinha me formado ainda, já falava que eu era engenheiro. Formei e fui fazer uma obra muito grande. O meu primeiro prédio era um prédio de 8 andares e é um prédio com um lençol d'água aflorado, ou seja, a gente escavava no terreno, saía água. E ali eu não sabia disso. A gente tinha uma sondagem, né? Mas assim, pela inexperiência mesmo, eu achei que eu poderia cortar 50 centímetros no terreno, sendo que a sondagem estava falando que a água estava passando a 1 metro de profundidade. Aí eu fiz igual o projeto arquitetônico estava mandando. Eu não fiz o projeto, pensei assim, não, vou seguir o projeto, vai dar tudo certo, sou um engenheiro responsável. Cortei. Quando eu cortei, começou a sair água no terreno. E eu tô assim, não, é algo natural, essa água vai secar, vai parar, vai voltar lá para o lençol freático. Não parou. Começou o terreno todo a ficar inundado. Inundado, inundado. Eu tô assim, pronto. E agora? Aí procurei a ajuda de alguns outros amigos, especialista. Aí foi um especialista em drenagem. Ali eu estourei o orçamento da obra em 40 mil, uau, resumindo. E a situação começou a se agravar quando eu cheguei na obra um dia e era uma segunda-feira, eu achei que já estava tudo certo, a gente fez uma drenagem bem feita, escavamos, até chegar esse processo de fazer essa drenagem. Foi muita luta, eu cheguei a atolar, de ficar assim com a lama aqui assim, no peito mesmo. E aí foi uma bela segunda-feira, eu tô assim, nossa, vai dar tudo certo. Ali eu comecei a entender por que o pessoal não gosta de segunda-feira. Então assim, deixa eu ir trabalhar aqui, a obra era perto da casa da minha mãe, na época eu estava quase casando, então, assim, nossa, deixa eu ir aqui para a obra, vai dar tudo certo, glória a Deus, obrigado, Senhor, isso é muito bom, eu passei por esse processo, essa agora, por aprovação. essa aprovação, agora vai dar tudo certo. Cheguei lá, o pessoal estava literalmente nadando na obra. Nadando, o pessoal assim, ó, nadando com a água aqui assim, na hora. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma sensação de desmaio. Eu nunca tinha tido. Eu segurei no portão da obra assim, minha perna ficou sem força nenhuma. Segurei, agarrei assim, falei assim, pronto, o que é O isso que aqui, está gente? O que está acontecendo? acontecendo? E ali foi onde eu conheci o Ministério de Intercessão. Então, assim, aí eu falei com a minha esposa, né, na época era minha noiva Daniela, e eu falei assim, nossa, amor, não consigo, não dá. Eu sempre falei que eu fui um homem de alta performance, então a questão de você se considerar de alta performance é você muitas vezes querer fazer na força do seu braço. Então, assim, não, eu sempre estudei. É claro, eu calculei o sistema de drenagem, não, vai dar tudo certo, eu vou fazer, que é isso, eu sou engenheiro. Tá dominado, deixa comigo. Eu era um dos melhores alunos, como assim que eu errei nesse cálculo, É, né? como assim a Como água assim que eu subiu? comprei um terreno que eu não desconfiei, né? Como assim que eu tomei um prejuízo enorme? Como assim começa a vir, né? Aí começa a Até a ver, hora que não sobra mais como assim, você fala, e aí, quem que eu vou chamar? não Não dá é? para chamar o Batman. Você foi lá e É chamou, falou, exatamente opa, isso. vem o maior de todos aqui para poder me É, ajudar. e assim, tenho um amigo que na época a mãe dele participava do Ministério de Intercessão. Ela era super amiga da nossa líder, que hoje também é nossa amiga Vanderly. E não é qualquer, a gente assim, a intercessão é interessante que não é, as pessoas não têm acesso direto à sala de intercessão. Eu não posso chegar lá simplesmente por ser membro da igreja, entrar e falar assim, ei gente, eu estou querendo intercessão, ora para mim. Não é assim que funciona. A intercessão ela ocorre num dia específico, só os intercessores participam. Nos dias de culto, a gente se reúne cerca de 2 horas antes e
e fica ali em oração, cobrindo o culto, protegendo. Então não é um ministério que qualquer um tem acesso. Como que as pessoas da igreja, do dia a dia, aquela pessoa que vai na igreja assim depois do trabalho, como que ela desfruta do benefício da intercessão? De duas maneiras. Pelo simples fato de estar na igreja, se ela entrou lá e a igreja tem uma intercessão, a pessoa já está tendo a vida trabalhada e transformada, né? E a segunda maneira é a gente fica rodando na hora do culto. Então, quando Deus toca, a gente vai e ora na pessoa. E assim, eu já vi muitas vezes pessoas falando assim: olha, você falou algo que só eu sei. Você contou o meu dia. Uau. Você contou o que aconteceu comigo. Né? Já tive pessoas muito próximas que falaram isso comigo. Isso é muito comum, é o nosso dia a dia, porque o Espírito Santo fala com a gente. Não é que os intercessores são especiais, longe disso. Nós somos pessoas normais. Mas nós temos uma vida espiritual trabalhada e planejada para a gente ter essas experiências com Deus, entendeu? Sim, vocês estão abertos. Assim, todos Isso. nós podemos estar abertos, mas vocês Sim, se colocam nessa abertura, né? É o que você exatamente. falou, você se coloca na brecha, se coloca aberto, ora por isso, né? E até pegando esse gancho que você comentou lá no início, há pouco tempo que eu aprendi a orar. Eu acredito que também são processos cíclicos de aprendizado, né, Matheus? A Exatamente. oração, a intimidade, ela tem que ser importante. Hoje eu trato a intimidade como não há hora para orar. Deixa eu revisar isso aqui, né, antes que alguém critique. Não estou falando aqui de ter o devocional pela Sim, manhã, o alimentar da palavra, que é super importante, porque inclusive é isso que te sustenta. Você teve uma noite ruim, você faz um devocional, uma oração de manhã, e você vai ter um dia melhor, exatamente. abençoado. Você conversou com Deus, né? Na hora que você vai dormir, consagrar seu dia, fazer a entrega. E, inclusive, não é só uma oração isso acontece comigo, não é só uma oração bíblica, mas é a oportunidade que você tem de conversar com Deus, com o Pai, sobre tudo aquilo que aconteceu no seu dia. Assim, é uma oração de intimidade, De né? intimidade. Então você tem as orações ali que você está aprendendo mais, você está estudando, fazendo os estudos, e aquelas que, enfim, é o que eu estou falando, você não tem horário, você pode estar em qualquer lugar, é ótimo ter um lugar secreto, né? O Bob tem um livro que é No Lugar Secreto, que é maravilhoso, o Bob Sorge, inclusive teve na Central há pouco tempo agora, um americano. Então a gente tem que ter o lugar secreto, a gente tem que ter os horários, mas é intimidade, né, cara? E eu Intimidade. acredito que isso também são fases, né? Agora, para intercessão, certamente tem uma oração específica, Uma né? oração Vocês específica. aprendem uma oração específica para E eu vou isso. falar um pouco dela também, Legal. tá? E assim, Fernando, aí como que foi a minha estratégia? Eu tô assim, gente, eu preciso de um intercessor. Eu preciso de uma oração diferenciada. Não posso ficar assim. E aí, fiquei sabendo que nos dias de segunda-feira tinha a oração dos jovens. E fiquei sabendo que, por coincidência, as líderes de intercessão estariam lá cobrindo os jovens de oração para um evento que eles iriam. Aí eu pensei, olha, eu não tenho acesso à sala de intercessão, mas eu tenho acesso à sala dos jovens. E assim, eu já era noivo. Então, teoricamente, eu não era mais dos jovens. Né? Eu já fui para uma outra separação da igreja. Não, separação é a palavra errada. Eu fui para um outro grupo de Você foi pessoas, classificado diferente, você já não classificado era mais diferente. o Sim, jovem, você já estava no caminho do seu casamento, do familiar, exatamente, né? Vamos falar assim. familiar. Sim, já estava assim, caminhando para ser um homem mesmo, Sim. né? Então ali eu falei assim, gente, eu vou ficar meio deslocado ali, mas não importa não. Eu vou ir lá para conseguir o que eu preciso. E ali cheguei na oração deles, ficamos ali alguns momentos, eu orando também, e eu vi que as duas estavam lá. Aí na hora que e eu pensando assim, né, gente, eu mesmo não vou falar nada com elas. Eu quero ver se Deus vai falar alguma coisa. Eu quero ver, porque nesse momento eu já tinha sofrido tanto nessa obra que eu pensei assim, Deus não está comigo não. Não tem esse negócio de Deus não, o negócio é a força do braço mesmo. E ali eu tava meio assim, sabe? Falo, não falo, tô dentro de uma igreja, mas tô fora dela ao mesmo tempo. O que é que, como que tá funcionando? Então assim, quer saber? Não vou falar nada. Deus já me mostrou o mundo espiritual mesmo,
Se realmente for algo espiritual, Deus vai falar com elas. E ali ficou aquele, digamos assim, processo de oração deles é mais ou menos 2 horas. Terminou, todo mundo foi embora, eu fiquei ali rodeando como quem não quer nada. Aí eu falei assim, não vai falar nada. Fui sair. Na hora que eu fui sair, a mãe desse amigo meu me conhece. Ela virou e falou assim, Mateus, fica aí, não vai embora, a gente vai orar para você. Eu falei assim, ó, já é alguma coisa, né? Já ganhei uma oração aqui, né? Fiquei ali. Quando essas mulheres, eram 2 mulheres, a Vanderly, que é a nossa líder, e a Mércia, que era braço direito dela. Quando elas terminaram de orar, a Mércia já veio para mim e falou assim, você está com um problema na sua profissão, já apontando o dedo assim para mim. Aí eu olhei para ela assustado e ela falou assim aqui, não luta com a força do seu braço, não, porque o mundo espiritual é muito mais forte que você. Uau. Aí ali eu já caí em prantos. E ela começou a orar. Falou assim, você precisa de uma oração que você está carregando um peso nas costas que você não deve carregar. Você sente um peso, um fardo muito alto. Foi aí que eu lembrei da palavra que tá escrita na Bíblia, que para Jesus, Jesus faz com que o nosso fardo seja leve e o jugo suave. Eu pensei assim, nossa, então tem solução para mim. E ali ela começou a orar, Fernando. Foi orando, orando, pedindo para Deus me fortalecer, para Deus me dar capacitação. E no final da oração, ela falou assim: olha, Mateus, eu vejo que você tem um problema relacionado à água, porque foi feita uma obra de feitiçaria naquele lote. Uau. E eu via vários problemas e demônios mirins, que são demônios pequenos, que são demônios conhecidos por fazer confusão, por gerar confusão. Às vezes estragar um aparelho doméstico, o carro de uma pessoa bater, são pequenas coisas que acontecem durante o dia que a gente acha assim, nossa, aconteceu isso, nossa, que ruim, aconteceu outra coisa. Então aquilo ali geralmente é ocasionado por demônios mirins. E ela viu esses demônios. E eu não tinha falado nada com ela. E essa obra, até chegar ao processo de assim, escavação, foi muito problema. Era martelete que queimava. Teve um dia que chegou a queimar 4 marteletes. E o Uau. pessoal falou assim, gente, que isso, Matheus? Meus equipamentos são novos. De quebrar a betoneira. Fernando, era muito problema, muito problema. E eu estava encarando aquilo ali como algo do dia a dia. Todo mundo que, assim, muita gente não trabalha com obra, mas todo mundo sabe que obra dá problema. Sim. Então a gente aprende a achar que isso é normal, né? E eu também estava achando que era normal, mas aí Deus trouxe essas mulheres para falar que realmente tinha algo espiritual ali. Uau. Ela falou assim, Mateus, a gente precisa de fazer um trabalho com você. É um trabalho. Você precisa, a gente vai ter que ir nesse lote, nós vamos ter que orar com você. E ali elas não falaram nada delas. Tanto é que eu perguntei, e aí, como que é essa oração? Ela assim, não sei. A gente vai orar e te fala semana que vem. Só que semana que vem você tem que voltar aqui. Voltei na outra semana e elas me orientaram a ler os salmos, no caso foi Salmos 91, e fazer um outro tipo de oração específica. Elas oraram comigo e ali a gente foi vencendo as batalhas de pouco a pouco, Quebrando as cadeias, né? quebrando as cadeias. Aí quando a gente finalizou aquilo ali, consegui concretizar a obra, aí eu entendi. Eu falei assim, gente, tem algo diferente nesse ministério. Eu quero isso para mim. Aí ali eu casei. Casei e tudo. E falei com a minha esposa, né? Falei assim, amor, vamos ficar um tempo assim de folga, digamos assim, sem aquele compromisso de ir na igreja, recém-casado, né? Sim. E ali eu fiquei quase 1 mês e meio sem ir na igreja. Eu viajei, a gente curtiu, né? Aí teve um dia que foi um domingo que eu fui na igreja, o pastor passou do meu lado, pastor presidente, um senhor mais de idade, muito sábio, pastor Euzi, virou para mim e falou assim aqui, você já descansou? Eu não falei nada com ele. Ele falou assim, já descansou já. O Pode tempo voltar, que meu filho. você pensou em tirar de descanso já acabou. E você sabe disso, não sabe? Eu olhei para ele assustado assim, falei assim, pastor, ele é. Tá na hora de fazer algo que um homem tem que fazer. Agora você é homem, então você vai ter compromisso de homem aqui na igreja. E aí ele falou isso para mim, assim, eu fui para casa impactado, falei com a Daniela e falei assim, nossa amor,
Agora a gente tem que voltar aí na igreja mesmo, porque assim, eu senti uma energia, sabe? Um vigor. Falei assim, amor, a gente tem que entrar em algum ministério. E a gente não era de nenhum ministério. Nossa igreja tem quase 20 ministérios. A gente não era de nenhum. Só assim, participava dos jovens, Sim. né? Mas participar é diferente de realmente fazer, Empenhar, né? Estar empenhar. ali com É, alta performance. alta Né? performance. Utilizar alta performance É, naquele propósito ali, propósito, interceder por vidas. Né? exato. É exatamente esse o processo mesmo. E ali eu pensei assim, gente, eu não quero entrar no louvor, não quero entrar para os diáconos, para os obreiros, eu quero um negócio diferente. Quero algo que me movimente, que faça realmente eu ser um Mateus diferente espiritualmente. Eu quero entrar na intercessão. Aí eu cheguei a comentar com minha esposa, ela falou assim, amor, intercessão acho que não vai rolar não. Porque é o único ministério que a gente não entra por alistamento. Você não chega lá e fala assim, aqui, eu quero entrar nesse ministério. Não é assim. Tem que ter autorização do pastor e autorização da líder. E é um dos únicos ministérios que a líder tem total controle e permissão de falar assim, esse ministério não é para você. Perfeito. Entendeu? Então não é qualquer um. Ela tem autoridade, né? Na Ela verdade, ela tem está intercedendo autoridade. por vidas ali. Então não é qualquer um que Sim. pode entrar, né? Não que a intercessão, todos podem ser intercessores, todos são, mas tem pessoas que têm um ministério específico. E ali eu fui conversar com ela, falei assim, acho que eu vou falar com ela que eu estou interessado. Ela é amiga da Mércia, a Mércia me conhece. Vamos ver o que vai acontecer. Um culto de terça-feira de tarde, cheguei para ela, falei assim, ô Vanderly, tudo bem? Ela, tudo bem, tudo assim que eu estou pensando, eu estou querendo entrar na intercessão. Ela virou para mim, Fernando, olhou no meu olho e falou assim, eu estava Uau. esperando você me pedir. Você já está aceito, semana que vem eu quero você lá na sala. Uau. Falou assim, e eu já tinha comentado com a Daniele, e a Daniele tá assim, amor, meu sonho é louvor. E ela tem um ministério de louvor e intercessão. E ela louvava na outra igreja que ela frequentava. E ela falou assim, amor, eu não quero entrar, eu quero ficar só no louvor mesmo. E a Vanderlei falou assim, a sua esposa tem que ir também. Porque vocês são uma só carne, então você vai para a intercessão, você sofre retaliação. Se ela não estiver na sala, ela sofre Os dois retaliação. têm que estar Os blindados. dois têm que estar blindados. E foi onde a gente entrou. Então, quando eu entrei ali, eu era uma pessoa que, assim, confesso, o meu pensamento principal para entrar na intercessão era o pensamento de assim, se eu estou em um ambiente de oração, eu vou estar protegido e tudo vai ir bem na minha vida. Então eu entrei ali doente, eu precisava de assim, eu tinha algumas questões emocionais para tratar, questão de eu não te contei, né, mas nesses processos que eu tive durante a obra, eu comecei a ter várias crises de estresse, de acordar de madrugada tremendo assim, começou a aparecer várias manchas vermelhas na minha pele, meu cabelo começou a cair, começou a dar muita coceira, assim, tive vários sintomas do médico virar para mim e falar que eu não podia trabalhar mais, de às vezes não conseguir encostar no celular, ficar perto do Pânico. celular, Estava com pânico, pânico. pânico. E ali nesse processo de intercessão eu comecei a ser liberto. E quando eu entrei mesmo na intercessão, eu vi o que era o mundo espiritual, de pessoas endemoniadas. A gente nunca deixou o demônio conversar, porque a Bíblia mesmo fala que não se deve fazer isso. Mas eu presenciei de perto o que o inimigo faz na vida das pessoas. E participei também do que o Espírito Santo, do que Jesus faz. Da questão da gente começar a orar para aquela pessoa, empresários, grandes empresários com a empresa destruída, por causa de vícios, por causa, às vezes, de adultério, que a pessoa vai abrindo portas. Então, ali a gente aprendeu a trabalhar com cada tipo de pecado, com cada tipo de legalidade que a pessoa dava. E ali eu vi a vida de pessoas transformadas, muitas pessoas transformadas. E foi onde eu pensei assim, gente, isso aqui existe? É aqui que eu vou firmar, vou criar raiz. E é como você falou, Fernando, alta performance é todo dia um reparo. Sim. Um carro de alta performance
Ele é um carro que corre muito, é um carro que é muito interessante, mas é um carro que tem uma manutenção cara. Sim. É um carro que precisa de ter um combustível, não é uma gasolina qualquer. É uma gasolina de alta octanagem, é uma gasolina especial. Você não pode pegar uma Ferrari e colocar um álcool nela. Perfeito. Então, nós somos assim também. Nós cristãos, vocês que estão escutando, vocês como seres humanos, as pessoas, a alta performance, ela te exige determinados posicionamentos para você ter o que você precisa. Então, no caso da intercessão, explicando um pouco sobre como que é a vida de um intercessor, é a questão básica. Todo intercessor tem que ser batizado, claramente, né? Tem que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E por que isso? Por que que eu tenho que reconhecer Jesus, sendo que muitas vezes a pessoa fala Deus te abençoe, né? Fala assim, Deus te abençoe, fique com Deus. O que eu tenho aprendido é o seguinte, Fernando. Deus, ele é soberano. E como você falou, ele criou o mundo com 7 dias com extrema perfeição, né? Então a realidade é a seguinte: nós não somos dignos de conversar com Deus, não. Perfeito. Nós não somos dignos. E isso é tão prova que a gente olha para a Bíblia, a gente pega a Bíblia do Novo Testamento e Velho Testamento. O Deus, nessas duas partes, separações da Bíblia, Deus trabalha de maneira diferente. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que trabalha extremamente com justiça. As pessoas que eram escolhidas para ser sacerdotes, para ser líderes nas igrejas, no caso, na época, não era igreja, né? Era das tribos. Se o sacerdote errasse, se o sacerdote tivesse em pecado e entrasse no tabernáculo, que era um local específico, separado para a adoração de Deus, ele morria. Tanto é que quando o sacerdote ia entrar, eles amarravam uma corda nele e um sininho. E ali ficava puxando a cordinha e vendo se o sininho tocava. Se o sininho não tocou, é porque o cara morreu lá dentro. Era puxar o cara, porque se a pessoa entrasse lá dentro que não fosse o sacerdote, ela morria. Ele puxava o cara de volta, consagrava um outro sacerdote Mandava de e novo. mandava de novo. Então, Deus daquela época, do Velho Testamento, era esse Deus. E ali, Deus sempre amou a humanidade. Deus sempre teve esse amor. Deus era um Deus de justiça, mas ele era um Deus de amor. E aí levantou Moisés, levantou vários homens que eram verdadeiramente contritos com Deus, eram guerreiros de Deus, e homens que se entregavam para Deus, como o rei Davi, por exemplo, que foi um homem que cometeu vários pecados. Davi teve vários pecados, inclusive o pecado do adultério, que é um pecado seríssimo, Sim. né? A gente fala que não tem pecadinho e pecadão. Não tem um erro pequeno ou um erro grande. Todo erro aos olhos de Deus é um erro, né? Davi era um homem que, mesmo com todos esses erros, ele se arrependia rápido. Ele não guardava rancor. Então, ele foi um dos únicos homens na Bíblia que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus quer para a gente, que nós reconhecemos que somos falhos, que somos homens, assim, humanamente fracos, mas que somos homens que são merecedores da graça, né? Na verdade, a graça é um favor imerecido, né? Exato. A graça de graça é imerecida. Né? Imerecido. E por que a graça é imerecida e por que nós temos a graça? Completando o que eu estava falando. Eu comecei falando de Deus, né? O intercessor, por que ele tem que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador? Porque Deus entendeu que a humanidade estava perdida, que o ser humano estava perdido e que todo mundo já era do demônio, né? Hoje, todo mundo que nasce já é do demônio. Já é a pessoa corrompida ali porque nós somos seres humanos. Somos criaturas, né? Nós somos Criaturas. criaturas que Deus colocou nesse mundo aqui. É, Mas nem todo é filho, de fato, não de é isso? fato, exatamente. E ali, quando eu falo assim do demônio, pode parecer forte, pesado, não é isso que eu estou falando. É que assim, humanamente falando, e não só o Mateus fala isso, a gente tem psicólogos, psicanalistas, Freud, pessoas assim que viveram a vida às vezes fora da presença de Jesus, mas que estudaram muito a mente humana e que entendem que o ser humano é tendenciosamente
levado para a maldade, né? Isso é comprovado do ponto de Perfeito. vista científico, né? E eu comprovei isso do ponto de vista experimental, convivendo com as pessoas. E assim, por que a gente tem que acreditar em Jesus? Porque Deus falou assim, ó, eu amo todo mundo, amo muito vocês, então eu vou fazer o seguinte, já que todo mundo está perdido, eu vou dar meu único filho para que vocês creiam nesse filho meu, esse filho vai se sacrificar, ele vai morrer por vocês, vai pagar todos os pecados de vocês, que vocês sempre vão ter pecado, todo dia, se vocês não vigiarem, vocês vão pecar. Então esse filho meu é tão precioso que o sangue dele vai valer para todo mundo que nascer, até o dia que eu escolher voltar para a terra. E esse filho é Jesus. É onde a palavra fala em João 14:6, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna e não pereça, né? Então, por isso que a gente tem que confiar em Jesus. Por quê? Porque a nossa oração não vai direto para Deus. Ela vai, o Espírito Santo pega ela, leva para Jesus e Jesus leva para Deus. Então o canal é esse, o caminho é esse. Então por isso que a gente tem que realmente ser focado em Jesus. E tem várias outras passagens, igual João 15 fala isso também. A Bíblia no Novo Testamento, a parte de Mateus, Marcos, Lucas, é Jesus basicamente ensinando para o pessoal isso que a gente está conversando. Olha, gente, eu estou aqui no mundo, gosto muito de vocês, mas é o seguinte, vocês querem que Deus escute as orações de vocês? Vocês querem ir morar no céu? Vocês têm que vir em mim primeiro. E tem uma passagem que eu acho assim fantástica, que é a passagem de Mateus, anotei aqui para não perder, perdão, Atos 19:13, 13 ao 15. O que fala? É o seguinte, na época, o pessoal conviveu com Jesus, aprendeu muito com Jesus, né? E o ser humano, ele aprende por repetição, Sim. né? Padrão de hábito é uma repetição, O hábito é uma né? A gente repetição. só adquire um hábito a partir do momento que você Sim, cria um canal de repetição. Bateu o pontinho o tempo inteiro, né? bateu o pontinho. Então, assim, essa palavra que eu vou falar é algo que, assim, que eu acho que é muito interessante para vocês que estão escutando, para você também, que é o seguinte, a gente olha muito só para Deus, para Jesus, mas a gente esquece que o mundo espiritual, o maligno está ali, o mal está ali existindo. E como eu falei que as pessoas aprendem muito por repetição, aconteceu o seguinte, as pessoas viram Jesus expulsando os demônios, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. E deixou os discípulos aqui. Mateus, capítulo 1, versículo 10, perdão, 10, capítulo 10, versículo 1. Jesus fala assim, olha, gente, eu estou indo embora, mas vocês vão, falem do meu nome, e em meu nome, no nome de Jesus, vocês vão expulsar demônios e enfermidades. Falou isso com os 12 discípulos dele. Deu autoridade. Deu autoridade. Nisso aí, os discípulos iam nos lugares, digamos, nas feiras, nos encontros, e começavam a expulsar os demônios. Olha, em nome de Jesus você vai sair, você vai sair, você vai sair. E nisso daí teve um homem muito famoso na Bíblia, que é Paulo, um homem que viveu para Deus. Paulo começou totalmente errado. Começou perseguindo os cristãos, Matando gente. esculachando, pagando de doido com todo mundo, vou matar mesmo. E ali Deus falou assim, espera aí, cara, por que você está fazendo isso? Deus é um Deus que usa improváveis, né? Improváveis. E esse homem que era improvável virou uma bênção na mão de Deus. Deus usou ele demais. E Paulo começou a expulsar os demônios em nome de Jesus. E eu repito que o ser humano aprende por repetição, que os filhos de um sacerdote muito famoso, na época, viram Paulo pregando. E sim, mandando os demônios embora, esculachando mesmo o reino das trevas. E começaram a achar que dava para fazer isso. Viraram e falaram assim aqui, demônio, nessa passagem que eu citei, de Atos 19, 13 a 15, fala que realmente esses filhos do sacerdote viraram para uma pessoa endemoniada que estava com, que a gente fala legiões, são muitos demônios. Viraram para esse endemoniado e falou assim aqui, demônio. Eles não sabiam de nada, eles só viram aquela cena ali, de orar expulsando o demônio e pronto. E eles foram muito inteligentes.
falaram assim, olha, demônio, pelo Deus, pelo Jesus de Paulo, eu te expulso, em nome de Jesus. E ali a Bíblia fala que o endemoniado olhou para ele e falou assim, espera aí, o demônio olhou para ele e falou assim, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas você eu não conheço. E aí a Bíblia fala que esse endemoniado bateu demais nesses filhos do sacerdote, arrebentou com eles. E eles saíram fugidos da cidade, feridos e assim, desacreditados. Ali acabou. Porque as pessoas ficavam tentando expulsar os demônios para ganhar dinheiro, né? Sim. Só que ali o demônio não reconheceu eles. Reconheceu Jesus, reconheceu Paulo e não reconheceu eles. Então, o que eu quero dizer aqui, a conclusão é a seguinte: não adianta a gente falar que a gente conhece Jesus, que a gente ama Deus, mas o demônio não conhecia a gente. O mal não conhecia a gente. A gente aprendeu isso no Legendários, que nós, como sacerdotes, como homens do lar, a gente tem que ser reconhecido. Eu falo aqui para empresários. Você que é um empresário, um diretor, um CEO, um microempreendedor, você chega na sua empresa, os seus funcionários te reconhecem. Eles reconhecem que você é um líder. Eles reconhecem que você tem um papel de autoridade ali. E você, quando você ora, falando para o demônio sair? Quando você ora, coloca a mão na cabeça da sua esposa e fala assim, esposa, você que está com essa dor de cabeça, eu repreendo essa dor de cabeça, eu desejo cura para você. Será que aquela enfermidade que está ali na esposa, no seu filho, será que essa enfermidade reconhece que você é um homem de Deus? Uau. Então esse que é o ponto principal. A alta performance está aí. Está em todos, inclusive o mal, reconhecer que você é uma pessoa diferenciada. Essa é a pequena, quase tênue diferença do intercessor para uma pessoa que vai só culto de domingo na igreja. Porque nós, intercessores, a gente reconhece que o inimigo tem que reconhecer a gente. O demônio tem que reconhecer. O demônio tem que saber que não o Mateus não é forte não, mas o demônio tem que saber que o Jesus do Mateus está com ele. E quando o Mateus ora, quando o Fernando ora, quando o Fred ora, ele está orando, mas ele está assim, ó, ele está falando, mas Jesus está ali olhando. Ali o demônio vai sair. Ali o mal vai sair e a coisa vai acontecer. Mas quando eu simplesmente falo e não acredito no meu Jesus, aí eu tenho um cordão que está cortado. E isso é bíblico. E tudo que é bíblico, e não só bíblico, como é verdade, é algo que não tem mudança. Então, por isso que um dos pontos para a gente ser intercessor é realmente acreditar em Jesus, né? Porque é o único caminho. O terceiro ponto é o seguinte: jejum. Desejos carnais. O que é desejo carnal? É só desejo sexual? Não. É eu ir lá comer um hambúrguer gostoso, comer 800 gramas de picanha, se eu sou muito fit, se eu sou vegano, enfim, um iogurte. Então, o jejum é você sacrificar a sua carne realmente para que o seu espírito fale. Então, esse que é o processo de jejum. Nós, intercessores, a gente faz praticamente 3 jejuns na semana e por mês um jejum de 24 horas, sem água e sem comida, literalmente, e com processo de oração. A gente ora 2 a 3 vezes por semana também nas madrugadas, tem um relógio de oração, é 24 horas, toda madrugada tem pessoas orando. Inclusive hoje, eu e a Daniela, nós estamos escalados para orar 3 horas da manhã. Então, todos os dias tem pelo menos 3 a 4 intercessores orando de madrugada, em todos os dias. Isso constante, em todo momento de intercessão, diariamente. Orando exclusivamente para proteção das nossas famílias e proteção do ministério de intercessão, para a gente se fortalecer espiritualmente. Então, o terceiro, na verdade, é o terceiro pilar, né? É o jejum. O quarto é o jejum associado à oração constante, oração com propósito. Quando eu comecei na intercessão, lembra que eu falei que eu estava muito, assim, iniciante, eu estava aprendendo, né? Tinha uns jejuns e eu sempre trabalhei muito. E às vezes a gente fazia jejum a gente começou crescendo nos jejuns, né? Hoje o jejum é para todo mundo. Se você entrou hoje na intercessão, semana que vem tem um jejum de 24 horas, você tem que fazer. Não tem isso de falar assim, eu não aguento, não dá. Ou você faz ou você sai. Entendeu? Por isso que é um ministério de 4.000 pessoas,
só 28 são intercessoras lá na nossa igreja. Porque realmente é pesado desse ponto de vista físico. E ali, essa parte do jejum é tão interessante que a gente tem que fazer ele com propósito e oração. E eu não estava fazendo assim no começo. Eu estava, às vezes dava 6 horas da noite, começava o jejum, eu já parava de comer. E aí até meio-dia do outro dia. E ali dava meio-dia, eu olhava assim o relógio, nossa, meio-dia, tomava água e boa. E vivia minha vida. E achava que o fato de ficar sem comer estava sendo bom. Fiquei assim uns 2 meses, Fernando, uns 2 meses. Até que a líder da intercessão virou para mim, do nada, que é Da aquele que eu apartamento do falo, nada. do nada, virou para mim e falou assim, Mateus, Deus te ama tanto, só que você está errando tanto, você está passando fome. Aí eu olhei para ela assim, passando fome, Vandelia? Você está passando fome. Toda terça e toda quinta você está passando fome de manhã, porque Deus me mostra que você não tem orado no seu jejum. Aí assim, você vai querer mentir? Não vai, né? Se a pessoa já do nada virou e falou um negócio desse, eu olhei para ela e falei assim, Vandelia, porque às vezes eu trabalho muito, ela não interessa. Você já não tirou um tempo para sacrificar a sua carne? Ou você sai da intercessão para você ter o seu benefício de não passar fome, ou você se alinha, o que você vai preferir? Ali eu entendi que a alta performance ela tem um preço que é cobrado. Então assim, tá bom, muito obrigado, realmente eu errei, eu não sabia, às vezes, enfim, aquelas desculpas que a gente arruma, né? E ali eu alinhei. Como, assim, até hoje tem alguns pontos ou outros que a gente tem que se ajustar, né? Isso é crescimento, Sim, sim. né? Desenvolvimento. E ali, assim, então os 4 pilares de um intercessor é esse, é realmente fazer com que o inimigo reconheça que você é uma pessoa diferenciada do ponto de vista espiritual. E como que ele reconhece? Esses 3 pilares aí que eu falei. Palavra, jejum e oração. E colocar isso em ação. Oração não termina com ação, termina com ação no final, justamente por causa disso. Porque a gente tem que usar esses 3 pilares para realmente colocar em prática. E quando a gente põe em prática, o inimigo sabe que a gente está blindado, sabe que a gente tem Jesus, sabe que a gente tem alta performance espiritual, ali não tem para ele. Ali ele tem que sair. Uau, que aula! Eu creio muito nisso, né? A gente falou aqui de muita coisa bacana e as palavras que eu guardo aqui falei no início, posicionamento. Você termina Posicionamento. aí agora falando sobre autoridade e posicionamento, né? A Bíblia relata vários episódios dos homens de pequena fé, né? E poxa, já deixei a autoridade com vocês, vai lá, expulsa o demônio. Não, mas tem que chamar Jesus para Jesus ir lá expulsar ele, homens de pequena fé. E a gente tem que fazer isso com convicção. Agora, não adianta a gente fazer com a força dos nossos próprios braços, Não adianta. né? Mas também não adianta a gente ficar esperando. Então, a atitude faz, a fé que vai realizar e a humildade do dia a dia vai nos manter. Eu acho que esses são os 3 pilares que a gente tem de tudo que você disse aí, é uma das coisas que eu uso muito também. E essa questão da autoridade é muito importante, porque ele já sofreu na cruz por nós, ele já morreu, ressuscitou e é um leão que está cuidando de nós, Não é? né? Ele vai à frente, ele vai atrás, ele vai nas nossas laterais. Então, se a gente não fizer isso com convicção, significa que eu não creio no meu Deus. Então, não Exato. adianta eu ter só atitude de ir lá e fazer. Não, você tem atitude porque ele está te pedindo para que você tenha atitude, né? Joga a rede, remova a pedra. Você tem uma série de passagens As que dizem sobre participações, isso. né, no milagre. Citações, né? Mas ele pede atitude. Agora, qual que é a fé? É você saber que você não está sozinho. É Isso. saber que ele está ali junto com você. Passagens bíblicas, né? Jesus chega, o demônio reconhece e fala: o que você veio fazer aqui? Não me incomoda, não. É, Né? E, enfim, o próprio demônio pede autorização para poder ir para os porcos e os porcos descerem o vale e morrerem afogados. Então, assim, exatamente. é o reconhecimento, reconhecer quem é Jesus. E ele nos deu essa autoridade. Deu. Né? E passou isso para a gente tem que realmente usar essa graça aí, imerecida de alguma forma, mas a gente tem que utilizar ela com muito fervor. Meu querido, obrigado pelo seu tempo aqui, pela esse momento de muito aprendizado, assim, principalmente
falar de nós mesmos é muito bom, contar a sua história é muito legal, é um legado, mas falar de Jesus Cristo é bom demais, né? Não É é? assim, quando a gente entra, a gente empolga e se deixar, a gente vai ficar falando aqui a noite inteira. Eu queria que você deixasse alguma palavra final aí para quem estiver te ouvindo, enfim, deixar também suas redes sociais, não sei se você faz questão disso, a sua empresa, fica à vontade, cara, o espaço é seu. Sim. A palavra que eu tenho, Fernanda, é a seguinte: viver é uma dádiva. Independente de onde você está hoje, financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, tenho certeza que dá para ficar melhor. E para ficar melhor, na força do braço, vai conseguir. Mas para ficar excelente, tem que ser com Jesus. Então Amém. eu convido realmente a você que está assistindo, Fernando, você já é um homem assim, exemplo de força, dedicação, um homem que luta, um homem que é sensível à voz do Espírito Santo. Então, é questão de fé. Coloca Jesus na sua vida, faz prova e você vai ter certeza que a evolução vai ser constante e com constância. Exatamente, né? A, precisamos ser constantes para que nos gere a constância, né? Esse é o ser verdadeiro. Meu irmão, obrigado mais uma vez, obrigado a Dani que está aqui, sua esposa te acompanhando também, minha digníssima está ali do lado também, obrigado ao Fredão que está nos apoiando aqui. Pessoal, obrigado por você que está aí assistindo, que está escutando nos nossos canais, no YouTube, no Spotify. E se tocou seu coração, eu tenho certeza que alguma coisa aqui que a gente falou sempre toca alguns corações. Curte aí, compartilha, envia para alguém, porque o nosso objetivo aqui, literalmente, não é ter 10 milhões de seguidores. Se chegar lá, tá lindo, é isso. Mas é tocar e inspirar vidas, nem Amém. que seja em 1 hora e meia de papo, às vezes 1 minuto é suficiente para a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Viu? Obrigado, até a próxima e sigam aí as nossas redes sociais se você não segue ainda. Até mais, até logo, Até. até o próximo episódio. Valeu, Matheusão. Obrigado, querido. Eu que Valeu. agradeço, meu Obrigado. irmão.